E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então, vamos dar sequência ao nosso curso, terminando essa parte de logística, né? Então é o seguinte, hoje a gente vai falar dois assuntos, né? Sobre logística empresarial, tá bom? E aí eu vou falar para vocês um outro assunto também, que é sobre a implementação da logística empresarial. Primeiro vamos entender um pouquinho da história desse, igual eu sempre brinco com vocês, gosto sempre de começar falando um pouquinho de história, da origem. Então, da onde que surgiu logística empresarial? Vocês já sabem que o termo logística se refere à organização, tá? A gente tem que ter uma maior organização, uma maior agilidade nos processos. Então é o seguinte, da onde que começou isso? Isso aí começou com as guerras. Por que com as guerras? Como assim? Por quê? Porque na guerra a gente tinha que ter um plano de gerenciamento. Eu tinha que levar comida para os soldados, tinha que levar medicamentos, né? Os remédios, os medicamentos em si, não vou entrar nessas definições de remédio e medicamento, mas a gente tinha que levar isso para eles também. A gente tinha que levar armas e uniformes. Então, a partir desse momento, tá, para levar essas armas, esses medicamentos, esses uniformes, o que aconteceu? O pessoal começou a descobrir que com a maior organização, tá, foi descobrindo algumas técnicas, algumas coisas do tipo, né, agilizava esse processo, tá? E aí você tinha maior rentabilidade, né, os soldados começavam a ganhar maiores números de batalhas e toda essa cadeia de desenvolvimento aí. Tá? Então, falando nessa questão de cadeia também, lembra do Supply Chain Management, tá? Da gestão de cadeias de suprimentos? Então, beleza, então lembram disso? Então, logística, a gente tem que lembrar desse detalhe, tá? Dessa gestão de cadeia. Então, a logística empresarial, viu? Ela é o seguinte, ela é nada mais que, né, a gestão de atividades, a organização de atividades relacionadas tanto à armazenagem, à distribuição e ao transporte. A armazenagem, fácil, tranquilo. A gente viu bastante aula sobre isso, né? Então a gente viu que a gente pode ter um sistema de armazenagem, a gente tem a forma com que a gente vai acondicionar, né, os materiais, as matérias-primas, ou até mesmo o produto acabado. Então a gente tem que pensar em todo esse detalhe. Quando a gente fala de distribuição, para onde que vai, para onde que eu vou enviar, quem que vai receber esse meu material. E quando a gente fala de transporte, um outro fator que a gente tem que prestar bastante atenção é o tipo do transporte. Qual que é o tipo de transporte que a gente quer mais ideal para usar? Tá? Eu vou mandar via navio, vou mandar por avião, vou mandar, né, um caminhão, vou mandar um carro, vou mandar via ferroviário. Poxa, a gente tem que pensar nesse detalhe. Se eu vou mandar via caminhão de São Paulo para Recife, vai gastar aí uns 3, 4 dias. Vou mandar de trem para São Paulo para Recife, vai gastar 15 dias. Tá? E aí? Aonde que vai estar a minha... Qual que é a maior margem de lucro? Eu preciso que chegue rápido, tá? Na casa do cliente, se eu trabalhar com vendas diretas, né, eu vou entregar diretamente para o cliente. Qual meio de transporte é mais eficaz para entregar para ele? Tá? Então a gente tem que pensar bastante nisso também, viu? Então é o seguinte, então a gente já viu o que é a definição de logística empresarial. Então eu pergunto para vocês, quais que são os objetivos? Qual é o objetivo primordial? Então o objetivo primordial é o quê? Lucro. Tá? Lucro. Se eu penso no meio de transporte, eu utilizo um meio de transporte mais eficaz, que demore menos tempo para chegar e que gaste menos, eu vou ter um lucro maior. Por quê? Porque eu diminui o meu gasto. Então o meu lucro é maior. Então um dos objetivos é lucro. Próximo objetivo, um processo menos dispendioso, menos desgastante, mais ágil. Tá? Então, quanto mais rápido eu conseguir entregar o meu serviço, a minha matéria-prima, o meu produto acabado, melhor, tá bom? Seja para o cliente final, seja para uma outra empresa, tá? E aí, e qual que é a resposta que esse cliente ou essa outra empresa tem que me dar? Satisfação. Então, são esses os 3 objetivos, tá, da logística empresarial. Lucro, um processo menos dispendioso, um processo mais ágil, menos desgastante, e a satisfação do meu cliente, seja um cliente final, um consumidor, ou seja uma outra empresa, tá bom? Isso foi o que eu vou falando para vocês. Lembram lá daquela cadeia de gestão de suprimentos, tá bom? Então é o seguinte, terminando essa parte, né, essa logística empresarial, como que eu vou implementar isso daí na minha empresa? Professor, eu quero aprender a implementar. Tem alguns processos, tem alguma coisa que eu devo seguir? Sim, primeira coisa, você não vai implementar isso aí do dia para a noite. Você vai ter que avaliar onde que está o processo, qual processo que está desgastado, qual processo que não está ágil, qual processo que você pode economizar, tá?
Então, a partir desse momento, dessa avaliação desses processos, você vai, né, definir metas e vai melhorar eles. O que você pode fazer para melhorar? Ah, o meu atendimento está muito lento. Então, o que você pode fazer para melhorar? Tá? A minha entrega, eu estou gastando muito na minha entrega. Peraí, você está entregando de quê? Qual veículo? Ou, né, o que você está fazendo? Tá bom? Ah, mas o meu atendimento demora. Opa, peraí, quantos funcionários você tem? Qual que é o fluxo de gente? Qual que é o seu ticket médio de atender pessoas por dia? Qual que é o seu fluxo de gente? Quanto tempo que demora para atender cada pessoa? Então vai avaliar isso, tá? E a partir desse processo, né, você vai estabelecer o que você precisa. Então eu preciso de mais um funcionário. Ah, eu preciso mudar o meio de transporte de entrega, tá? Próximo passo, modernizar, tá? Eu falei para vocês, lembra quando a gente utiliza uma ferramenta de trabalho adequada, tá? Você consegue diminuir o tempo gasto lá no estoque mesmo, né? Eu falei para vocês, lá no estoque a gente consegue gerenciar maior o estoque, gerenciar muito melhor a partir do momento de uma ferramenta adequada, viu? Os sistemas hoje informatizados de supermercados, de drogarias, de empresas que trabalham com comércio em geral, trabalham com estoque mínimo e estoque máximo. Você não precisa ficar ali na prateleira anotando o que está faltando, o que você deve pedir. O próprio sistema já te diz isso. Ó, esse produto está acabando. Esse produto você deve pedir mais. Esse produto não precisa pedir. Tá? O próprio sistema já te dá. Ele te dá uma curva ABC. C é um produto que não tem giro, que você não precisa, né, comprar diariamente, que não precisa dar tanta importância para ele. Vocês lembram disso? Eu falei para vocês. B é um produto que tem um pouco de giro, né? Mas você tem que sempre ter esse produto, ele sai às vezes ou outro. E o produto A é aquele que tem bastante giro, então você tem que comprar bastante. Então o próprio sistema vai fazer isso daí. A gente chama de curva ABC, o próprio sistema. Então um sistema moderno, um sistema atual, um sistema eficaz, né, te garante essa modernidade, tá? E vai te garantir essa agilidade. Outro passo é a integração, tá? Por que eu vou pegar um funcionário e colocar para armazenar? Vou colocar um funcionário para limpar e vou colocar um outro funcionário para pegar esse produto depois de armazenado e entregar. Pensa só, tá? Eu estou pegando 3 funcionários diferentes, né? E todos eles, né? Às vezes, será se todos eles sabem a mesma função? De repente chega uma pessoa e fala: "Oh, preciso de tal produto que está no estoque". E aí, aquele funcionário que, né? Que às vezes que chega, que pega aquele guardou, ele sabe onde está, não sabe? Então, se ele sabe onde está, ele consegue ir lá buscar e integrar, tá? Entregar para a pessoa. Então, essa é a integração. O mesmo funcionário com multitarefas. Seja um funcionário diferenciado, seja um funcionário que tenha essa multitarefas, tá? Então, se você souber fazer várias coisas, né? Ah, eu sei onde que eu guardei, eu sei onde que tá. Eu sei limpar e eu sei onde que eu vou pegá-lo, né? Eu sei que eu vou pegá-lo e vou entregar para a pessoa o mais rápido possível. Então, isso é a integração dos funcionários. Ter uma equipe, né? Então, hoje a gente já sabe que a gente não consegue fazer tudo sozinho, mas tem uma equipe que saiba fazer isso. Tem uma equipe que te ajude, tá? Ah, o cara que faz pedido, ele precisa saber onde que guarda? Não, ele não precisa saber onde que guarda. A função dele é o quê? Fazer pedidos, tá? A função dele é repor o estoque, tá? Mas ele tem que saber o que saiu do estoque? Tem. Porque se ele não souber o que saiu do estoque, como que ele sabe fazer pedido? Então, entendeu a importância dessa integração? Tá? E o próximo detalhe, o próximo passo e mais essencial de todos, é monitorar isso daí. Monitore essa evolução, monitore a evolução diária, monitore a evolução mensal da sua empresa. Viu? Você vai ver que implementação de logística não é uma coisa fácil, é uma coisa demorada. É um processo dispendioso, mas vale muito a pena. E por que vale a pena? Porque vai aumentar o lucro, tá? Vai diminuir os gastos, vai diminuir os gastos, vai aumentar o lucro, vai ser menos cansaço para os funcionários, vai ser um processo menos dispendioso, mais ágil e no final você vai ter um cliente mais satisfeito. Seja o cliente final, seja uma outra empresa, né, tá? Então isso tudo. Bacana? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Até mais, hein?